As vagas para o meu curso online Despertar estão oficialmente abertas. Olá, eu sou Bruna Machado, psicóloga de mulheres, especialista em relacionamento conjugal, e neste curso eu vou te mostrar o caminho certo e da forma rápida para você restaurar o seu casamento e voltar a se sentir amada, segura e prioridade no seu casamento em menos de 90 dias. Mesmo que o seu marido não queira mudar, afinal de contas, ele não precisa fazer o curso com você. Mesmo que você esteja casada há mais de 5, 10, 15 e até 30 anos, você também não precisa mudar esteticamente para ele te ver diferente. Porque não é a mudança externa que vai fazer a verdadeira transformação. E mesmo que você já tenha tentado de tudo e não viu o resultado, ainda assim é possível mudar a sua história através do método que eu vou te mostrar. Mas talvez a sua mente ainda esteja duvidando dessa real transformação. Então eu quero te mostrar o depoimento de algumas alunas que hoje estão vivendo o casamento dos sonhos, mesmo não acreditando lá atrás, como você agora. Porque nós estávamos, querendo se separar. Um dia eu disse ainda, cada um vai viver sua vida e peguei-me e vamos se separar. Eu era muito fechada, não conseguia conversar com ele, e daí ele sempre dizia, por que tu não conversa? Não. E graças a Deus hoje estou maravilhosamente bem. Meu marido também hoje tá gostando muito. Hoje a gente senta, a gente conversa, a gente tem um amigo, um ao outro. De casal, assim, de marido e mulher, graças a Deus. Então, estamos muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu casamento. Nós estamos juntos há 6 anos. E no começo era tudo maravilhoso. Depois de uns 2 anos, a vida dele foi tomando rumos diferentes. Eu fui me dedicando muito ao trabalho e a gente foi se esquecendo um do outro. Nós éramos 2 estranhos dentro de casa. Não havia mais diálogo, não havia conversa. Ele não me dava mais presente, eu não me sentia valorizada. Só eu fazia as coisas, fazia tudo por ele e ele não recebia nada em troca. Então eu tava pronto, nós estávamos a ponto de nos separar. Porém, existia muito sentimento da minha parte. E eu tava disposta a lutar por ele porque eu acredito no casamento feliz, sempre acreditei. Porém, não estava legal, estava me fazendo mal. E no Instagram apareceu o anúncio da Bruna e eu falo pra ela que ela caiu do céu, foi Deus que enviou ela pra mim. Que se não fosse por ela, nós não estaríamos tão bem hoje. Porque eu entendi que precisamos nos conhecer. E conhecer o outro também. Tem coisas da infância, eu tenho coisas da minha infância, e a gente precisa se conhecer. E eu aprendi a me valorizar. Quando eu mostrei minha mudança, ele começou a me valorizar também. E hoje tudo mudou. Hoje a gente vive um casamento extraordinário, muito feliz. Existe muita amizade, muita conversa, muita parceria. Eu estava desanimada com o meu casamento, pensando até em divórcio, porque não estava tendo interação, diálogo, entrosamento. Minha autoestima foi elevada, eu passei a confiar mais em mim, houve um diálogo muito grande entre eu e meu esposo. Eu tentava de todas as maneiras mudar meu marido, achando que o relacionamento ia melhorar. A gente tem mania de achar que o problema tá no outro e a gente acaba não olhando pra gente. Mas graças a Deus eu conheci a Bruna, que foi um presente diretamente do coração de Deus pra mim, pra tratar a minha insegurança, meus medos, minhas feridas. Meu casamento mudou da água pro vinho e o que mudou foram as minhas atitudes. A partir do momento que eu comecei a amadurecer, meu marido começou a reagir positivamente a isso. A partir do momento que eu mudei, ele começou a mudar também. Creio que Deus também tá te chamando nesse momento pra amadurecer, assim como lá atrás ele me chamou. E quando eu conheci a Bruna, eu não imaginei que eu ia estar vivendo o que eu vivo hoje no meu relacionamento. Eu comecei a ver o meu marido como o meu companheiro e não mais como o meu inimigo, que faz as coisas pra me chatear, pra me irritar, pra me atingir. Então, seja uma mulher sábia, que edifica sua casa e não a tola, que a derruba com as próprias mãos. Eu já fui a tola por muito tempo e eu quase perdi meu casamento. São resultados incríveis, não é mesmo? O método já transformou a vida e o casamento de inúmeras mulheres pelo Brasil e pelo mundo. E vai ajudar você também a transformar a sua vida e o seu casamento. Ter um casamento saudável e feliz é possível, não mudando o corpo e nem fazendo inúmeras plásticas. É muito mais profundo. É preciso identificar sua história e o que você tem repetido no seu casamento. Mudar a mentalidade, resgatar a si mesma, saber se colocar no papel de esposa, nem de mãe, nem de empregada, de esposa. Eu recomendo você a ficar nesse vídeo até o final para não perder a grande transformação que você pode gerar no seu casamento. Chega de migalhas, você merece um banquete. Mas antes, eu quero contar um pouquinho sobre mim. Eu precisei aprender isso na minha própria história. Porque quem olha para mim e para o Lucas hoje não imagina tudo o que nós já enfrentamos dentro do nosso casamento. Desde muito nova, eu sempre sonhei em construir uma família. Eu imaginava um casamento com carinho, companheirismo, respeito, um lugar seguro para voltar todos os dias. Sonhava com uma rotina de todos sentados à mesa no café da manhã, sem brigas, sem gritos, com abraços, beijos e palavras de carinho no dia a dia.
Mas a verdade é que eu não tive isso como referência na casa dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, do meu padrasto e da minha mãe. Eu fui criada pela minha mãe e pelo meu padrasto. E o relacionamento deles estava bem longe de ser um modelo de casamento saudável. E quando comecei meus relacionamentos, percebi que, sem querer, eu estava repetindo alguns padrões emocionais que via no casamento da minha mãe e do meu padrasto. Meu primeiro relacionamento foi abusivo. Depois eu fiquei um tempo sozinha até que eu conheci o Lucas. Nós nos apaixonamos, começamos a namorar e decidimos casar. No começo parecia tudo muito bonito, mas depois de um tempo começaram as dificuldades. A primeira crise aconteceu porque o Lucas tinha uma dependência muito forte da mãe dele. Ele era literalmente o filhinho da mamãe. Tudo que a mãe dele dizia parecia sagrado para ele. E isso me incomodava demais. E eu não sabia lidar com aquilo. Então, eu fazia o que muitas mulheres fazem quando estão frustradas dentro do casamento. Eu cobrava, eu criticava, eu discutia. Eu tentava fazer ele cortar o cordão umbilical no braço. Só que, quanto mais eu fazia isso, mais o relacionamento ficava tenso. Naquela época, eu comecei a buscar conhecimento sobre essa dinâmica familiar. Eu tinha acabado de me formar em psicologia. Comecei a estudar esse fenômeno da sogra, muito presente na relação do casal, e conforme eu fui entendendo melhor o que estava acontecendo, eu comecei a agir de forma diferente. Aos poucos, o Lucas foi se desprendendo da mãe dele. Aí eu senti que tinha vencido a primeira grande batalha. Mas, como nem tudo são flores, anos depois, veio outra crise ainda maior. Nós enfrentamos uma crise financeira muito difícil. O Lucas perdeu o emprego, a pressão dentro da nossa casa aumentou muito. Aquilo que antes eram pequenas discussões começou a virar brigas cada vez mais frequentes. Ele ficou mais fechado, mais distante, muitas vezes mais grosso, mais ríspido. E qualquer oportunidade que ele tinha de me diminuir, ele aproveitava. E eu comecei a sentir algo que muitas mulheres sentem dentro do casamento, a sensação de não ser prioridade. Até que um dia, sentei no sofá da minha casa, olhei para o home entreaberto e vi o meu álbum de casamento e pensei, eu acho que eu escolhi o homem errado para a minha vida. Naquele momento, parecia que o sonho de ter uma família tinha simplesmente acabado. Porque quando a dor fica muito grande, a primeira coisa que a gente quer é se livrar do problema. Mas antes de tomar qualquer decisão definitiva, nós decidimos procurar ajuda. E foi nesse processo que algo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a estudar profundamente comportamento humano e relacionamentos. E foi quando eu percebi algo que mudou completamente a forma como eu enxergava o meu casamento. A maioria dos casamentos não sofre apenas por causa dos problemas do presente. Muitas vezes o que destrói um relacionamento são padrões emocionais que nós carregamos desde muito cedo. Padrões que fazem a gente reagir de determinadas formas, sentir insegurança, cobrar demais, se anular ou tentar controlar tudo. Sem perceber, muitos casamentos entram em um ciclo. Sabe aquele hamster correndo na rodinha, correndo, mas sem sair do lugar? Muitos relacionamentos vivem exatamente assim. Existe uma frase que eu gosto muito. Os mesmos movimentos geram os mesmos resultados. Se nada muda na dinâmica do relacionamento, o resultado continua sendo o mesmo. E foi observando esses padrões que eu comecei a perceber algo muito comum dentro dos casamentos. Muitas mulheres acabam assumindo papéis emocionais dentro da relação sem perceber, e esses papéis influenciam profundamente a dinâmica do casamento. E a minha mudança acabou virando o imã dentro do relacionamento. O Lucas também começou a mudar. Ele começou a se tornar um marido ainda melhor do que era no começo. Hoje nós temos 16 anos de história juntos. E eu posso dizer com muita honestidade que durante 8 anos eu fui infeliz no meu casamento. Mas depois que eu mudei a forma de agir dentro da relação, já fazem 8 anos que eu tenho prazer em dizer que sou casada com o mesmo marido. Hoje nós somos melhores amigos, nossa rotina é simples, mas cheia de conexão. O Lucas faz café para mim todas as manhãs, nós tomamos café juntos, oramos pelo nosso dia. De vez em quando saímos só nós dois para namorar, trocamos mensagens de carinho ao longo do dia e não passa um dia sem que a gente diga um para o outro, eu te amo. Eu também recebo mimos não apenas em datas comemorativas, mas em momentos simples do cotidiano. Pequenos gestos que mostram cuidado, carinho e presença. Quando eu comecei a ver essa mudança na minha própria vida, eu passei a compartilhar esse conhecimento com as minhas pacientes que também enfrentavam dificuldades nos seus casamentos. E comecei a ver transformações acontecendo na vida delas. Foi então que nasceu um desejo no meu coração, impactar ainda mais mulheres
e mais famílias. E foi assim que surgiu o método Despertar. Um belo dia em casa eu pensei, por que não organizar todo esse conhecimento de forma estruturada, dando a oportunidade para mais mulheres aprenderem isso também? E melhor ainda, de uma forma mais acessível, tanto em relação ao tempo quanto ao investimento. Foi aí que surgiu a ideia de estruturar aulas gravadas de forma online, para quebrar as barreiras geográficas e de tempo, permitindo que mulheres de diferentes lugares tivessem acesso a esse conhecimento. Foram 2 anos de muita dedicação e trabalho para construir esse passo a passo. Eu não sei se você sabe, mas eu costumo abrir poucas turmas no ano, porque eu quero realmente pegar na sua mão e estar comprometida com a sua transformação. Te ajudar durante esses quase 3 meses de programa. Mas quero te lembrar também que você terá acesso a todo o conteúdo gravado durante 1 ano. E eu vou estar te sanando todas as suas dúvidas durante esse período. O Método Despertar é um curso 100% online, são vídeos, aula, que pode assistir de onde quiser, quando quiser, podendo assim adequar o conteúdo do curso com sua rotina e os seus compromissos diários. O Método Despertar é um passo a passo muito claro, didático, prático, para que você realmente consiga fazer essa transformação na sua vida e no seu casamento. O primeiro passo é entender suas feridas emocionais. Existe uma frase muito verdadeira que diz: quem é ferido, fere. Pode trocar de marido quantas vezes for, mas se você continuar ferida, vai continuar reagindo a partir da dor. É inevitável. Isso vai acontecer de qualquer forma se você não curar as suas feridas. Por isso, o primeiro passo sempre será olhar para as suas próprias feridas. Existem 18 feridas emocionais que podem estar presentes na nossa história. E dentro do método, você consegue identificar quais delas fazem parte da sua vida. Mas não é só identificação. Dentro do método, eu também trago técnicas e exercícios específicos para trabalhar e curar essas feridas, para que você consiga desenvolver maior controle emocional e mais consciência nas suas atitudes. E isso é fundamental para que lá na frente você consiga se comunicar de forma saudável dentro do casamento. Além disso, dentro do método também falamos sobre as feridas do seu marido. Quando você começa a entender as feridas dele, você passa a enxergar o relacionamento de outra forma. Isso não significa passar a mão na cabeça ou aceitar tudo. Significa entender de que forma você pode se posicionar e se comunicar para que ele realmente te escute e tenha desejo de mudar. Outro ponto muito importante dentro do método é romper ciclos familiares. Você começa a perceber quais padrões você trouxe da sua família, da relação dos seus pais e o quanto isso impacta o seu casamento hoje. E mais importante do que identificar isso é aprender a romper esse ciclo. Porque quando você rompe um ciclo, você não está transformando apenas o seu casamento. Você está transformando gerações. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem filhos ou deseja ter filhos? Porque existe algo comprovado cientificamente. Quando uma criança cresce em um ambiente de relacionamento disfuncional, ela tem cerca de 50% de chance de repetir esse padrão no futuro. Então, quando você escolhe passar por um processo de transformação, você não está fazendo isso apenas por você. Você está fazendo pelos seus filhos, netos, bisnetos e gerações que estão por vir. E você vai ter o poder de dizer: esse ciclo de relacionamentos falidos termina nos meus pais. Dentro do método também existe um módulo completo sobre autoestima. E talvez você esteja pensando assim: Bruna, mas minha autoestima é boa, eu cuido do meu cabelo, cuido da minha pele, faço exercício. Mas autoestima não é apenas sobre a aparência. Autoestima é sobre automerecimento, autoconfiança, acreditar que você é capaz, acreditar que você merece ser amada e respeitada. Muitas mulheres me dizem que não se sentem capazes, que não confiam em si mesmas, nem no trabalho, nem na vida. E esse módulo trabalha exatamente isso. Fortalecer você de dentro para fora, para que você se sinta confiante e segura para construir a vida que deseja. E dentro desse processo existe também uma aula muito poderosa, de muita força emocional, onde eu conduzo você a se conectar com a criança que você foi um dia. Aquela menina que talvez não recebeu tudo aquilo que precisava receber. Nessa aula você vai aprender a olhar para a sua história com mais consciência e com mais compaixão, para reconstruir o seu amor próprio e a sua identidade. Porque muitas vezes a mulher adulta ainda está reagindo às dores daquela menina que um dia foi. E quando você cura essa parte da sua história, algo muito profundo acontece. Você começa a se enxergar com mais valor, mais respeito e mais amor. Além disso, existe um módulo inteiro sobre o que é um casamento saudável.
Nesse módulo, eu abordo temas fundamentais do relacionamento, como confiança, respeito, intimidade emocional e sexual, perdão, reconstrução da relação quando houver feridas, gestão do dinheiro juntos. Também existem técnicas específicas para reconstruir a confiança, trabalhar as mágoas e superar a desconfiança quando o relacionamento foi machucado. Mas como eu disse antes, isso não acontece por mágica. Existe processo, existe posicionamento, escolha. Lembre-se, Deus também espera de nós um posicionamento. Dentro do método, você aprende como conversar com o seu marido de forma estratégica para alinhar questões importantes do relacionamento. Como exemplo, limites com a sogra, sobrecarga dentro da casa, dinâmica da criação dos filhos, até situações de recasamento e convívio com enteados. Tem um módulo específico sobre isso. Tudo isso para que você tenha clareza e argumentos emocionais e racionais para se posicionar dentro do relacionamento. Para quem não sabe, antes de atuar apenas na clínica, trabalhei 5 anos na área organizacional, treinando líderes. Então eu tenho um repertório muito grande sobre comunicação e persuasão. E muitas dessas ferramentas eu também aplico com as minhas próprias pacientes. Você também pode aprender. Talvez você esteja pensando, Bruna, mas não é muita coisa? Parece complicado. O método ele foi criado de forma muito didática, como se você estivesse praticamente dentro de um processo terapêutico comigo. Tudo é explicado passo a passo, mas existe algo importante, você precisa praticar. Cada módulo possui exercícios e esses exercícios existem por um motivo muito específico. Eles ajudam o seu cérebro a criar novas conexões neurais, novas formas de pensar e agir. Ou seja, ajudam você a desenvolver novos comportamentos. Talvez você tenha assistido às 3 aulas gratuitas, aqui já trouxeram muito conhecimento e muitos insights, mas apenas assistir às aulas não gera transformação completa. A verdadeira transformação acontece quando você passa pelo processo inteiro, quando você pratica, aplica e quando você se fortalece internamente. Porque muitas mulheres querem ir direto para a prática da comunicação com o marido, mas quando elas fazem isso sem se fortalecer primeiro, normalmente não funciona, porque ainda não existe clareza emocional nem segurança. Mas quando você passa por todo esse processo, algo muito bonito acontece. Você começa a se enxergar de outra forma, e essa nova forma de se enxergar começa a transbordar para o seu relacionamento. O seu marido começa a te ver diferente. Então você está preparada para sentar com ele, conversar e alinhar muitas coisas dentro do relacionamento. E mesmo que hoje ele seja distante, frio, calado, se você aplicar as técnicas de comunicação que estão dentro do método, você consegue mudar completamente a dinâmica dessa relação. E existe mais um ponto muito importante dentro do método. Ele não foi criado apenas para melhorar o casamento durante o curso. Ele foi criado para ajudar você a manter um casamento saudável ao longo dos anos. Por isso, existe um módulo chamado Contrato do Casal. Nesse módulo, eu ensino técnicas e atividades para que o casal faça anualmente, revisando acordos, alinhamentos e objetivos. Assim, vocês conseguem manter o relacionamento saudável ao longo da vida. E talvez você esteja se perguntando agora, mas Bruna, quanto tempo leva para fazer tudo isso? Porque eu não tenho mais tempo, meu casamento já está quase acabando. E eu quero te tranquilizar em relação a isso. Se você tiver apenas 30 minutinhos por dia, em qualquer horário, em qualquer lugar da sua casa, porque o curso é gravado e você pode assistir quando quiser, você sabe o que pode acontecer? Em menos de 3 meses, a sua vida pode estar completamente diferente. Pensa comigo, você começa o curso hoje, daqui 90 dias você já fez todo o processo. E em 90 dias você pode transformar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de se posicionar. E automaticamente transformar a dinâmica do seu casamento. Seu marido começa a te ver diferente, você sai daquele lugar de casamento pesado, cheio de mágoas e sofrimento, porque você finalmente passou pelo processo que precisava passar. E muitas mulheres fazem isso até mais rápido, porque se envolvem de verdade, fazem os exercícios, aplicam tudo na prática. Esse método ele não foi feito de qualquer forma. Eu li mais de 40 livros, estudei profundamente durante 2 anos, organizei tudo de forma muito clara para entregar para vocês esse passo a passo. E uma coisa que eu sempre escuto das alunas que entram no método é: Bruna, parece uma série da Netflix. Cada módulo finalizado eu quero assistir o próximo. Porque elas começam a entender coisas que nunca entenderam sobre elas mesmas,
começam a enxergar padrões que nunca tinham percebido no casamento e principalmente começam a se tornar a mulher sábia dentro deste lar. E a mulher sábia no casamento não é aquela mulher que só se doa, que só aguenta tudo. Mulher sábia é aquela que sabe se posicionar, sabe o valor que tem e sabe o amor que merece. Mas talvez você ainda não saiba fazer isso, justamente por causa das feridas da sua história. E existe uma aula dentro do método que praticamente todas as alunas comentam comigo. Elas dizem: Bruna, que aula foi aquela? É a aula do encontro da criança interior. É uma aula extremamente profunda de vivência emocional, onde você se conecta com aquela menina que você foi um dia. Muitas vezes aquela menina não foi validada, não foi acolhida, não foi amparada, não recebeu o amor que precisava e que merecia. E nesse encontro acontece um verdadeiro resgate emocional. Você se reconecta com a sua essência, você encontra força dentro de você novamente, e quando isso acontece, algo muda profundamente. Você deixa de viver mendigando amor e passa a se posicionar a partir do seu valor. Eu não sei como você está agora, mas talvez você esteja chorando, frustrada, cansada, sem esperança no seu casamento. Mas eu quero te dizer uma coisa com muito carinho. O momento de mudar é agora. Foi assim comigo também. Eu despertei para muitas coisas da minha vida há 8 anos atrás e foi esse despertar que mudou completamente a minha história. Você merece ser prioridade na sua própria vida. Você merece fazer um investimento em você. Mas talvez a sua mente esteja agora tentando te sabotar. Talvez ela esteja dizendo coisas como: isso não vai funcionar para mim é mais difícil, eu não tenho tempo, meu casamento não tem mais jeito. Só que a mente faz isso mesmo. O cérebro sempre tenta manter você no lugar onde você está, porque é um lugar conhecido. Mas crescer exige coragem. Então, vence essa voz da sua mente e escolha fazer algo diferente pela sua vida. Essa pode ser a sua única oportunidade de virar a chave. E além de tudo que existe dentro do método, eu preparei alguns bônus especiais. Um dos bônus é uma aula de organização e gestão de rotina da casa. Porque muitas mulheres vivem sobrecarregadas, com tarefas domésticas, excesso de responsabilidades, cansaço mental. E essa aula ajuda a você reorganizar o ambiente e a rotina para diminuir essa sobrecarga. Outro bônus é uma aula sobre emagrecimento definitivo, através da mudança da mentalidade, porque muitas vezes a alimentação também está ligada às emoções. Então, nessa aula, eu mostro como mudar a forma de pensar para parar de descontar as emoções na comida. Outro bônus é uma aula sobre felicidade e direcionamento profissional. Nessa aula, eu trago ferramentas para você identificar suas potencialidades, o caminho possível para crescimento profissional ou até mesmo empreendedorismo. Então, se você sente que chegou a hora de mudar a sua história, se você sente que não quer mais viver um casamento mais ou menos, essa pode ser a sua virada de chave. Você está disposta a transformar a sua vida? Se sim, eu vou te mostrar, eu vou te dar uma prova de que o meu método funciona de verdade. Agora pense comigo, quanto vale restaurar o seu casamento? Quanto vale ter o marido que você realmente merece? Ter uma família feliz, almoçando, jantando e brincando juntos? Quanto vale evitar o desgaste de um divórcio? O investimento do curso é R$ 997, mas para você que está nessa turma especial, o valor será R$ 797 ou 12 de R$ 79,54, menos que o preço de uma pizza ou de 2 hambúrgueres. Para você ter ideia, um processo terapêutico individual para gerar essa mesma transformação custaria cerca de R$ 8.364 e levaria mais de um ano, porque normalmente a terapia acontece apenas uma vez por semana. E deixa eu te contar uma coisa importante, eu já investi mais de R$100 mil em conhecimento. Investi em faculdade, pós-graduações, formações, curso e especialização para entender profundamente como funcionam os relacionamentos, o comportamento humano e, de fato, como restaurar um casamento de forma saudável. Ou seja, ao entrar nesse curso, você terá acesso a tudo o que eu aprendi e investi, de forma condensada e prática. E é por isso que eu não ofereço só a garantia de 15 dias incondicional, na qual você pode solicitar seu reembolso sem qualquer custo se não gostar do curso nas primeiras 2 semanas. Eu vou além e te dou 90 dias de garantia condicional. Isso significa que você faz o curso, aplica tudo, segue todas as atividades e se mesmo assim não acontecer a transformação que você esperava, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te dou R$500 no bolso. Olha só, eu nunca vi nenhuma mulher que aplicou todas as atividades do curso deixar de gerar a transformação que ela merecia no casamento dela. Todas elas chegaram para mim dizendo:
Bruna, meu marido é outra pessoa hoje. E tem mais, você não vai estar sozinha nessa jornada. Temos um grupo exclusivo das alunas, onde você vai poder se conectar com outras mulheres, trocar experiências, tirar dúvidas e sentir que tem um espaço seguro para você. Além disso, você terá encontros mensais em grupo e suporte no WhatsApp. Ou seja, até nos momentos mais difíceis, você vai ter direção, apoio e acompanhamento. Então, hoje você tem 3 opções. Primeira, continuar fazendo o que sempre faz e seguir na mesma rotina, enfrentar as mesmas frustrações e continuar tendo os mesmos resultados, podendo inclusive chegar de fato ao divórcio. Segundo, tentar aprender sozinha, buscar conhecimento, comprar os livros que eu comprei, mais de 40, ler tudo, aplicar aos poucos, mas isso vai levar muito e muito mais tempo, energia, desgaste emocional. E eu já organizei tudo para você, exercícios práticos, passo a passo para mudar de fato a sua mentalidade e gerar resultados reais. Terceiro, investir em um método comprovado e sem risco nenhum, com tudo mastigadinho, organizado, um passo a passo completo que vai te guiar para restaurar o seu casamento em apenas 90 dias. Se você já decidiu que quer essa transformação, essa é a sua chance de mudar a história do seu casamento e da sua vida. Eu quero muito te ver na próxima etapa, mas eu preciso ser muito sincera com você. As mesmas ações geram os mesmos resultados. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, seu casamento vai continuar no mesmo lugar. Agora é a hora de fazer diferente. Você não precisa fazer como eu, que já percorreu esse caminho, errou muito até aprender e hoje, de fato, vive um casamento extraordinário. Você pode acelerar esse processo. É possível viver um casamento leve, conectado e com amor de verdade. Vem comigo, vem ser minha aluna. Garanta sua vaga agora no link abaixo.